Oi pessoal, como vocês estão? Aqui a gente vai começar mais um vídeo e esse vai ser sobre o sistema digestório dos animais monogástricos. Aqui nós vamos apresentar a fisiologia do equino, dos peixes e das aves. Então vamos lá começar? Então, bora pra gente aprender! Lembrando as cavidades por onde passam os alimentos. Então nós temos em seguida a boca, a faringe, o esôfago, o estômago e os dois intestinos, o delgado e o grosso. Eu vou começar falando para vocês sobre as funções da boca dos equinos. A boca ela tem função de prensar e de mastigar bem os alimentos. A localização da cavidade bucal ela tem início entre os lábios e continua na nossa faringe. No vestíbulo, a cavidade bucal é dividida pelos dentes e as bordas maxilares. Os lábios desses animais eles podem possuir diferentes formas. Mas por que eles podem possuir diferentes formas? Esse assunto está ligado diretamente à dieta e os costumes que o animal possui. Por exemplo, nas espécies de equinos, os lábios são utilizados para coletar e colocar o alimento na boca. Esses lábios eles são muito flexíveis e moles, portanto que eles mastigam daquele jeito abrindo bem a boca, sabe? Na cavidade oral, nós vamos encontrar certas estruturas, como o palato duro, o palato mole, o arco palatoglosso, os frênulos, a língua e as papilas bucais. Eu vou falar um pouco sobre os vestíbulos da boca. O vestíbulo da boca é esses espaços entre a língua e os dentes, sabe? Quando a gente puxa a nossa boca, esse é o vestíbulo da boca. Nós temos o limite externo, entre os lábios, o limite interno, que vai dos dentes e gengiva, e os ductos, que são as nossas glândulas parótida, glândulas parientais e glândulas bucais. Falando um pouco sobre os dentes dos equinos, vocês podem reparar nessas fotos. São 6 dentes, mas a gente divide a nomenclatura como 3 de cada lado. Então a gente vai ter o dente do centro, intermédio e o canto do lado direito, o centro, intermédio e canto do lado esquerdo. O canino ele é pouquíssimo desenvolvido ou ausente nas fêmeas, então só de olhar a arcada dentária a gente já sabe se trata de um macho ou de uma fêmea. Essas ondas que vocês estão vendo, esses arcos lá no céu da boca, são chamados cristas palatinas. Esse arco que está mais duro e maior, próximo à gengiva, ali atrás do dente, ele é chamado papila incisiva. É lá que desemboca o duto incisivo, que comunica a cavidade nasal com a bucal. Essa linha que a gente vê que corta essas ondas no meio, esses arcos, que divide eles para a esquerda e direita, se chama ráfia palatina. Agora falando um pouco sobre a língua desse animal, a língua ela tem a função mecânica e gustativa. Na mecânica, ela vai fazer a apreensão ali dos alimentos. A língua possui papilas e elas são divididas em foliformes, que são essas de cima que vocês estão vendo, parecem umas bolinhas. Essas aí desempenham a função mecânica. Temos as fungiformes, que são as da parte de cima, lá de cima da língua, mais pro lado. Tem as foliares, que elas só tem no equino. Elas estão na parte do fundo da língua e do lado também. E tem as valadas, que estão na parte de baixo da língua. Falando um pouco sobre a saliva. As glândulas salivares elas têm função de secretar a saliva, umedecer o alimento, auxiliar na mastigação, deglutição e digestão. Para isso nós temos a parótida, a mandibular, a sublingual e a zigmática. Falando um pouco sobre a faringe. A faringe ela é formada por 2 cavidades, a orofaringe e a nasofaringe, onde fica ali próximo ao palato mole. A faringe é um sacro músculo-membranoso, que é comum em 2 sistemas, o sistema digestório e o sistema respiratório. Focando aqui para o esôfago é um órgão músculo-membranoso, que ele se estende da faringe até o estômago, para conduzir o alimento. Ele começa logo após o término da faringe e acompanha a traqueia, mas na região do pescoço ele tem um pequeno desvio para a esquerda. Passa pelo diafragma e fígado até chegar no estômago do cardio. Aí a gente tem a epiglote, que dá para ver nessa foto. A epiglote fecha e para o alimento passar pelo esôfago, assim a gente não engasga. O esôfago ele é deslocado para a esquerda em animais domésticos. Quando entra na cavidade torácica, ele é desviado para a direita pela cavidade aorta. Agora falando do estômago. O estômago é o órgão mais dilatado do trato gastrointestinal e é nele que se inicia a digestão química dos alimentos. A estrutura do estômago é determinada através do meio de vida do animal e pela alimentação das várias espécies.